A Venezuela, porque realmente o regime de Nicolás Maduro segue dando o que falar, Mano Ferreira. Pois é, David de Tasso, tivemos a notícia da morte de Alfredo Dias, um opositor do regime venezuelano, que foi governador do estado de Nueva Esparta, também foi prefeito de Marinho e vereador ao longo da sua carreira, estava preso pelo regime e a informação confirmada por sua filha e depois confirmada também pela própria ditadura de Nicolás Maduro é que ele faleceu dentro do sistema penitenciário venezuelano. Acho que teremos todos os detalhes daqui a pouquinho com o Eliseu, mas é impressionante porque o regime dessa vez fala que foi um infarto, que ele teria morrido por causas naturais. Obviamente, a sociedade desconfia. Infartaram ele. Só um minutinho, Maria. Nós vamos para um rápido intervalo, só para quem nos acompanha pelo rádio. Vamos com as informações ao vivo, então, com o Eliseu Caetano, que está acompanhando de perto toda essa questão, né, Eliseu? E, de fato, está chamando a atenção o Eliseu, que estava em Washington, D.C. durante o final de semana, viu a fotinha na neve e tudo. E estava bem perto do Donald Trump, que acompanha também essa questão. Agora está ensolarado. Agora deve estar na Flórida, vamos ver. Já tô de volta à ensolarada Flórida, o Sunshine State, como é conhecido esse estado tão maravilhoso. Aliás, sigo perto do presidente Donald Trump, porque de quinta a segunda ele trabalha daqui, da mansão dele em Mar-a-Lago, onde ele tem ali um escritório gigantesco que abriga parte da entourage da Casa Branca que vem com ele para que ele possa passar o final de semana perto da família e dos amigos. E aí, finalzinho de segunda-feira, ali, final de tarde, início de noite de segunda, geralmente ele voa de volta para Washington e aí fica lá até amanhã de quinta-feira, quando volta para cá. Eu estive lá nesse final de semana, foi uma delícia. Fomos fazer parte da cobertura do sorteio da FIFA, também depois fizemos algumas matérias especiais lá na Casa Branca que vocês vão conferir ao longo da programação da Jovem Pan, mas estou de volta a Miami, nesse momento 8 horas da manhã com 56 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura nesse momento 20 graus Celsius, tá geladinho, mas tá um dia ensolarado, gostoso. Previsão é de muita chuva para hoje, inclusive por aqui, mas a gente segue acompanhando aquilo que é notícia, não apenas nos Estados Unidos, mas na América Central, na América Latina também, e da Venezuela vem essa informação de que a ditadura de Nicolás Maduro reconheceu agora oficialmente a morte do ex-governador Alfredo Dias. Agora, quem era Alfredo Dias? Essa é a questão, porque ele é ex-governador de Nueva Esparta e uma figura histórica na oposição venezuelana. Ele intensificou ao longo dos últimos anos dele ali o trabalho dele com relação ao regime de Nicolás Maduro. Era um opositor forte, fazia várias críticas políticas e humanitárias, e aos 56 anos ele morreu de infarto dentro do centro de detenção de El Helicoide, um dos locais mais temidos da Venezuela e apontado até por organizações internacionais como um centro de tortura e de violações sistemáticas dos direitos humanos. Alfredo Dias era um dos políticos opositores mais conhecidos do país, membro do partido Acción Democrática, o AD, uma das siglas mais tradicionais do país. Antes de ser preso, ele foi prefeito por 2 mandatos de Marino, na Ilha de Margarita. Também se elegeu governador de Nova Esparta em 2017, derrotando ali naquela ocasião o candidato chavista, e tornou-se uma das vozes mais fortes contrárias ali ao regime de Maduro. Ele era, inclusive, reconhecido pela comunidade internacional como uma peça-chave no esforço da oposição para reorganizar o movimento antichavista após a crise de 2024. Durante o mandato dele, ele denunciou por diversas vezes a deteriorização econômica, a deteriorização social do país, o avanço da militarização lá na Venezuela e o uso da máquina estatal contra governadores e prefeitos opositores. Essas denúncias o colocaram no radar do regime, que passou a pressioná-lo politicamente, e posteriormente ele acabou sendo preso em novembro do ano passado, de 2024, por conspiração, instigação ao ódio e suposta participação em planos para desestabilizar o governo. As organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch, classificaram a prisão dele lá na época como arbitrária, parte, inclusive, de uma onda de detenções que incluiu mais de 300 opositores e
foi contestada até agora a morte dele. A gente vai seguir acompanhando o David de Tarso, porque parece que ele quase não teve acesso à família, recebeu apenas visitas médicas. Essa situação, tanto desse período que ele ficou preso, quanto agora da morte dele, ainda está ali envolta numa névoa estranha. E claro, os olhos do mundo estão nesse momento voltados para essa situação lá na Venezuela, e os nossos também aqui do jornalismo internacional da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio. Boa segunda para todo mundo, boa semana para todos. Inclusive, estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, né? O Eliseu Caetano aqui, nosso repórter, estava trazendo as informações sobre a morte do ex-governador Alfredo Dias, da Venezuela. Muito obrigado pelas informações, Eliseu. De fato, sim, é uma questão que chama a atenção, porque Maria de Carli, que acompanha bem o contexto internacional, acho que pode até explicar melhor pra gente sobre essa notícia, né, o impacto disso. Pois é, eu acredito que é mais uma variável que vai aumentar a tensão entre Estados Unidos e Venezuela, certamente. Num cenário que cada vez mais cresce essa tensão entre ambos os países, com Donald Trump dando declarações muito incisivas que ele pretende, sim, aumentar os seus esforços de possível invasão terrestre à Venezuela. Ele já posicionou equipamentos de primeira categoria militar, dentre eles o maior porta-aviões do mundo, está ali posicionado no Mar do Caribe. O que é interessante ele tem muita capacidade militar ali, mas será o suficiente para conseguir essa invasão? Eu acredito que ainda não. Então a gente vai ver como se darão as cenas dos próximos capítulos. Essa morte pode ser, sim, um estopim para o Trump aí almejar o que ele deseja e para o Maduro querer aí tentar uma queda de braços, porque certamente o Dias deve ter passado por maus estados ali dentro da prisão venezuelana. Não sabemos ao certo, né, o que aconteceu, mas podemos sim aqui trazer possibilidade de que ele deve ter sofrido muito ali como prisioneiro. E lembrando aqui que temos também a cerimônia do Prêmio Nobel da Paz no dia 10 de dezembro, com a Maria Corina, que é uma outra opositora extremamente forte aí de Maduro, que irá receber presencialmente. Ela confirmou a presença lá física na Suécia, onde é a cerimônia. Vamos ver como ela vai conseguir. Ela que vive na clandestinidade, assim como tantos outros opositores do Maduro. Lembrando aqui que o Maduro vem perdido muito apoio popular, apesar da gente não ter dados muito transparentes, porque lá na Venezuela é uma ditadura, então não há acesso a livre informação, mas sabemos que ele próprio teria perdido as eleições de 2024, que foram falsas, né? O resultado foi falsificado, e ele venceu, mas ele já vem perdendo o apoio popular, o que pode legitimar ainda mais esse novo capítulo e essa nova incursão norte-americana. Cada vez mais ele tendo elementos também para que essa incursão seja feita, né, Gesualdo? Há motivos mais do que suficientes para duvidar dessa versão oficial de que esse opositor tenha sofrido um infarto. O problema é que qualquer laudo médico que venha nesse sentido também será um laudo médico tendencioso. Esse fato aumenta ainda mais as tensões, como bem falou a Maria, e coloca mais pressão sobre o regime, a pressão inclusive internacional. A prisão em si já era arbitrária, e essa prisão decorreu exatamente pela insatisfação do resultado das eleições. É sabido pelo mundo todo, inclusive pelo governo brasileiro, que durante um tempo foi aliado ideologicamente com o regime de Maduro. Nem o governo brasileiro reconhece a eleição de Maduro, e para ele se manter no poder, ele encarcerou um número significativo de pessoas em situações horrorosas que vão de encontro a qualquer sistema humanitário, e tá aí o resultado. O pessoal ficou espantado com essa fala aqui, Gesualdo. Gesualdo, só queria te dizer que o governo brasileiro não se posicionou em relação à vitória de Maduro. Mas também não reconheceu. Ele não reconhece, ele não se posicionou. Ele deu uma de mão sem braço. Não, isso não. Ele se fingiu de morto. Mas não reconheceu, não disse assim. A gente sabe que o Maduro tem aqui com o governo brasileiro atual um aliado indireto. Não é declarado porque pega mal, está mal vista a ditadura venezuelana, que vem perdendo cada vez mais apoio internacional e doméstico, então pega mal. Tanto é que na semana passada o próprio Maduro solicitou que Lula fosse aí o agente moderador entre ele e o Trump. Portanto, há um alinhamento, querendo ou não, entre esses governos.
Eu acho que a gente tá pontuando aqui por um momento de transição. O Brasil, ele teve desse lado mais próximo da Venezuela nos últimos anos, mas o que está acontecendo agora é um cenário que mudou a geopolítica como um todo, economicamente, esse ano, né? Então a gente teve essa rixa entre Estados Unidos e China, ela colocou muita gente para se movimentar em blocos econômicos, em novas dinâmicas, em relações comerciais diferentes, e isso impacta como um todo, principalmente uma tensão na América Latina. Quando eu olho para a Venezuela hoje, ela se tornou uma pedra no sapato da América Latina por um todo. E o Brasil, ele tem aqui uma oportunidade, a gente já está mais próximo do Trump, essa relação ali, inclusive, da gente se oferecer como mediador, ela é uma oportunidade de aproximação do Brasil fazer o nosso ótimo trabalho da politicagem, que a gente é bom em estar ali no meio do caminho, principalmente no momento desse debate econômico entre os nossos dois maiores parceiros comerciais. Inclusive, esse interesse dos Estados Unidos na própria ali da Venezuela, ele não é só um interesse democrático, ele é um interesse geográfico, ele é um interesse pelo Canal do Panamá, por uma região que está tendo uma forte influência chinesa, o Mar do Caribe, Cuba, Venezuela, Colômbia. A gente está falando de um espaço que hoje, nesse cenário, ele precisa ser consolidado, onde os Estados Unidos perdem esse espaço que sempre foi dele ali, ele sempre teve essa influência americana ali nessa região, só que agora a China chega com uma força econômica muito maior num cenário onde os Estados Unidos perde essa força na política externa. Então, digamos que tem uma briga ali também de ego americano, né, de se colocar ali nessa frente com esse viés democrático, porque ele precisa de uma justificativa para isso, mas considero que é uma oportunidade para o Brasil fazer uma mediação, sim. Não escolhendo lados, não se colocando como posição de nenhum lado nem outro, porque não é interessante para a gente nesse momento, mas o Brasil se colocando ali como um parceiro de ambas as partes. Será que daria certo? O problema é que, assim, a depender do ponto de vista, é que a Constituição brasileira é muito clara em dizer que as relações internacionais do Brasil devem ser guiadas pela defesa da democracia e dos direitos humanos. E não é isso que ocorre na relação entre Brasil e Venezuela. Há uma política externa do governo Lula que foi sócio da implementação da ditadura na Venezuela, é muito importante sempre frisar isso. Então não é simplesmente que havia um alinhamento ideológico, eles foram sócios. A Lava Jato deixou isso muito claro, houve exportação, inclusive de apoio financeiro corrupto para a consolidação da ditadura de Hugo Chávez e depois de Nicolás Maduro. Então, historicamente, este é um governo que foi apoiador de primeira hora da consolidação do regime, contrariando o que diz a nossa Constituição sobre o que deve guiar a política externa brasileira. Isso é que preocupa, porque, em tese, quando a gente pensa de forma independente dos governos, o Brasil tem vocação natural de liderar a América Latina e, portanto, é um player que precisa estar numa negociação que envolve um vizinho nosso. Isso, sem dúvida alguma. Agora, qual é o vetor da participação do Brasil nessa negociação? O histórico deste governo nos leva a desconfiar de que é um vetor pela manutenção de uma ditadura sanguinária. Afinal de contas, foi também o presidente Lula que lá atrás, quando estávamos no contexto ainda pré-eleitoral da eleição que veio a ser fraudada, disse que Maria Corina Machado tinha que parar de chorar. Inclusive, essa pauta foi pauta na conversa do próprio Trump com o Lula. Porque aqui eu disse que o Maduro manifestou que queria o apoio aí do Lula como moderador um mediador desse conflito. Mas foi pauta também entre o Maduro e o Lula fortalecendo que, veja bem, tal, não é bem assim, porque a pauta do tráfico de drogas foi muito evidente entre esses dois líderes, né? Você falou, Isadora, que os Estados Unidos se posiciona com essa pompa de democracia e também a questão do tráfico de drogas, que é uma pauta muito forte aí do governo Trump. Veja, é complexo. Eu acredito que o Maduro não vai querer cair de Maduro, como a gente espera que ele caia, e o Trump vai continuar aí provocando e acenando para os seus. Porque o que acontece também o Trump tá aí acenando para a sua base, que não quer que ele invada, porque lembrando que o movimento Make America Great Again é contra essas invasões externas, mas ele tá acenando aí para uma base ideológica que também odeia
apoia o Maduro. E é importante a gente frisar isso, assim como o Lula o faz em não manifestar um apoio mais incisivo a essa incursão norte-americana. Porque também tem gente que tem um ideal, porque o comunismo, ele é aí a ditadura e tal. Acredita sim que o regime de Maduro é bom. Tem gente que pensa assim. Eu acredito que existe sim essa base mais ideológica que acena aí com um forte eleitorado do Lula. Eu adoro quando vocês estão conversando e aí vocês ficam só nas caretas na bancada aqui. É que às vezes o corte da câmera só fica na pessoa, né? Mas aí o pessoal só fica se contorcendo aqui. Isso porque eu tô olhando a informação no grupo aqui, que a Bia Manfredina, nossa repórter, tá acompanhando o evento em São Paulo, do Tribunal de Contas do Estado, com a presença do Tarcísio Gomes de Freitas e o Valdemar da Costa Neto. Será que eles vão falar? Até perguntei para ela aqui. Ela disse que se eles se manifestarem, claro que a gente vai trazer a informação ao vivo, mas a expectativa, por enquanto, é que eles estão no evento só para cerimônia aí de posse, né, do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E acabou também de sair uma informação do Donald Trump, que eu acho que vai interessar para vocês, mas eu quero ouvir por que vocês estão se contorcendo assim com os olhos. Não, eu tava ouvindo a Maria falando, na verdade, ela me citou um ponto que a gente ainda não trouxe para o debate, que é a questão do tráfico de drogas. E o Brasil, nesse momento, ele está numa posição muito delicada para a gente discutir isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso posicionamento de já ir muito à frente nisso. Por quê? Primeiro que os primeiros ataques ali do Mar do Caribe que o Trump fez não tinham uma comprovação efetiva, né? Eram supostamente barcos que estavam relacionados ao tráfico de drogas na Colômbia, mas não foi efetivamente comprovado. Mas esse discurso ali, esse debate do Trump, né, de proteger os Estados Unidos contra o tráfico de drogas como se fosse um problema exclusivamente externo. Os Estados Unidos, ele não tem problema com droga. O problema é que eles trazem as drogas para cá. Mas ele se colocar nessa frente para essa discussão, pro Brasil agora, é um ponto muito delicado. Porque a gente também está discutindo facções criminosas dentro do Brasil, a gente também está discutindo tráfico de drogas dentro do Brasil. Então, se a gente se inflamar muito por esse discurso, a gente coloca a nossa política interna em risco o tempo todo. Então, e esse foi um debate, né? Quando a gente teve a operação no Rio, a gente levantou essa pauta também no meio da operação, se discutiu o tráfico de drogas, a gente teve a oposição ali levantando a bandeira do tráfico de facções criminosas, até querendo colocar o Brasil ali com leis antiterrorismo. Então, a gente está numa posição muito delicada, porque a gente também tem esse debate ali do crime organizado internamente. Então, quando a gente se posicionar com outros países, acho que a gente tem que ter uma delicadeza de não inflamar para o nosso lado, né? O presidente Lula, eu sou crítico do governo, todo mundo sabe, mas nesse contexto eu acho que foi bastante esperta a atitude do presidente Lula, porque ele proativamente trouxe para a conversa com o presidente Trump a situação do tráfico de drogas no Brasil, pedindo cooperação internacional, sobretudo para pegar pessoas que levam dinheiro do tráfico para os Estados Unidos, para lavagem de dinheiro por lá, pedindo, portanto, uma cooperação entre os estados. O que, de um ponto de vista, eu acho até de teoria dos jogos, né? Você prevendo que aquilo pode ser uma pauta do seu interlocutor, o presidente Lula já trouxe aquilo para a mesa, pedindo que a abordagem seja uma abordagem cooperativa e não de atrito. E lembrando, né? Então, aqui que uma das pautas do PL antifacção foi justamente esse, de classificar ou não as facções criminosas como terroristas. E um dos pontos do que eram contra essa medida de igualar, equiparar facções ao terrorismo era justamente abrir esse pretexto, esse contexto de uma potencial invasão internacional. E muitas pessoas trouxeram esse argumento. Não, agora, se a gente classificar como terrorista, estaremos dando carta branca para nações internacionais invadirem o Brasil com o pretexto de combate ao narcotráfico. Só lembrando isso, então acho que é isso, concordo com o Mano. O Lula se adiantou para já tirar da frente qualquer tipo de especulação e tensão com potencial investigativo contra o tráfico. Gesualdo. Essa movimentação militar no Caribe pode até ter um ponto de vista de caça aos narcotraficantes, mas não é o ponto principal e a gente sabe disso. Fosse a principal preocupação do Trump, ele não teria indultado o ex-presidente de Honduras, condenado a 45 anos de prisão, porque distribuiu nos Estados Unidos 500 toneladas de droga. Imagina você, o Lula, indultando o Fernandinho Beiramar. Guardadas as proporções é a mesma coisa. E a principal preocupação hoje de drogas nos Estados Unidos é com fentanil. E os principais fornecedores de matéria-prima do fentanil são a China e a Índia. Trump vai invadir a China e a Índia por causa disso?